Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente tem aqui na mesa um material bem específico, os diagramas técnicos arquitetura de energia da série iPhone 13. E a nossa missão aqui é ir além de só identificar as peças. Sabe, a gente quer entender a filosofia por trás das mudanças da Apple. Por que mexer em algo tão fundamental? E como isso, gerou diferenças tão grandes entre o iPhone 13 comum e os modelos Pro. Certo, vamos lá. Para começar a desvendar isso, a primeira pista é quase um fio solto para a gente puxar. Está numa mudança de nome que parece boba. Nos diagramas, a linha de energia principal, a que vem da bateria, agora se chama PPBA-TV-CC-BPIC. Antes era só PPBA-TV-CC. Em engenharia, um sufixo novo como esse BPIC, isso nunca é por acaso. Sinaliza uma mudança de conceito, certo? Exatamente. É o ponto de partida perfeito. Esse BPIC no final, ele já nos diz tudo. Ele diz que a energia da bateria, o VBAT, como a gente chama no jargão, não segue mais um caminho único, sabe? Um caminho direto. A arquitetura do iPhone 13, ela funciona mais como uma central de distribuição inteligente. Ela pega essa energia bruta da bateria e divide de forma bem controlada para 3 circuitos integrados principais. Então deixa de ser uma rodovia única. Isso. E vira um sistema de vias expressas, cada uma com um destino. Perfeito. É exatamente essa a ideia. Uma central de distribuição. Gostei da analogia. E esses 3 circuitos, então, eles formam o que as fontes chamam de a nova trindade da energia. Quem são eles? Vamos lá. O primeiro é o U4200, que é o Boost Power IC. Esse é o novato do grupo, um componente que não existia com essa função antes. A missão dele é bem clara. Quando o celular precisa de um pico de performance... Tipo, para rodar um jogo pesado ou editar um vídeo? Exatamente. Ele entra em ação e fornece uma corrente elevada, um boost de energia, para garantir que o sistema não engasgue. E por que essa necessidade de um boost dedicado apareceu justo agora na linha 13? Ótima pergunta. Tudo indica que está ligado diretamente às demandas do processador novo, o A15 Bionic, e principalmente nos modelos Pro, a tela ProMotion de 120 Hz. Uma tela com taxa de atualização que varia o tempo todo, consome energia de um jeito muito irregular, sabe? Ter um EC só para cuidar desses picos torna o sistema todo mais eficiente. É melhor do que sobrecarregar um único gerenciador para fazer tudo. Faz todo sentido. Um especialista para uma tarefa específica. Ok. E quem é o segundo da trindade? O segundo é um velho conhecido, mas com uma função nova e muito importante. O U4000, o Rubicon Charger IC. Ele ainda cuida do carregamento, seja pelo cabo ou sem fio, mas a grande virada de roteiro é que ele assumiu uma função que antes era do processador. Interessante. E o terceiro é o U3000. O PMIC, o Power Management IC. Ele ainda é o coração que bombeia energia para os outros componentes, mas com um detalhe curioso, ele não bebe mais direto da fonte principal, da VBAT. A energia que chega nele é, digamos, condicionada. Passa antes por um resistor, é como se ele recebesse uma energia já filtrada para trabalhar mais limpo. Ok, você me deixou curioso com o U4000. Você disse que ele assumiu uma função do processador. Os diagramas mostram que ele agora é o mestre do barramento de comunicação com a bateria, o tal do I2C. O que significa essa promoção? Por que isso é tão importante? O que é fascinante aqui é a delegação de poder. Nos iPhones mais antigos, a CPU era o mestre. Ela tinha que parar o que estava fazendo para perguntar para a bateria. E aí, qual sua porcentagem? E a temperatura, tá tudo bem? Era mais uma tarefa na lista enorme dela. Ao passar essa responsabilidade para o U4000, o IC de carga, a Apple criou um subsistema de energia quase autônomo. E a vantagem prática disso? É só para aliviar o trabalho da CPU? Isso, mas vai além. Torna o sistema muito mais robusto. Imagina que dá uma falha de comunicação com a bateria. Nos modelos antigos, isso podia confundir a CPU, causar reinicializações, o diagnóstico era um pesadelo. O problema podia estar em qualquer lugar. Agora, se a comunicação falha, o problema fica contido ali, nesse subsistema. O diagnóstico para um técnico fica, incrivelmente mais direto. A CPU fica isolada dessa dor de cabeça. Entendi.
É como tirar o gerenciamento do estoque da mão do CEO e entregar para um gerente de logística dedicado. Libera CEO e se der problema no estoque, você sabe exatamente com quem falar. Analogia perfeita. E essa comunicação toda acontece por esse protocolo, o I2C. Certo, vamos detalhar isso. O I2C parece ser, então, o sistema nervoso que conecta a bateria a esse novo gerente. Como ele funciona de forma simples? Pensa numa conversa por rádio com duas frequências, tá? O I2C usa dois fios. Um é o SCL, o clock. Ele funciona como um metrônomo, garantindo que o mestre, que é o U4000, e o escravo, a bateria, estejam em sincronia. Sincronizados. Isso. E o outro fio é o SDA, a linha de dados. É por onde a informação de fato viaja. O U4000 manda um comando e a bateria responde com um pacote de dados. Temperatura, ciclos, voltagem. É uma conversa digital bem rica. Ok, mas se o I2C é tão completo, dá todos esses dados, por que os diagramas mostram outra linha de sinal saindo da bateria? Uma chamada Sense, ou VCEL. Não é meio redundante? Essa é a pergunta de ouro. E a resposta está na diferença entre informação e ação imediata. O I2C dá um relatório detalhado, mas é uma comunicação digital. Tem uma latência minúscula. O sinal VCEL, por outro lado, é analógico. É uma leitura crua, instantânea da voltagem exata da célula. E ele vai direto para o U4200, o Boost AC. Ah, então é para o especialista em picos de energia. Exatamente. O Boost AC precisa saber, em tempo real, a saúde da bateria para decidir se ele pode ou não dar aquele pico de energia com segurança. Ele não pode esperar o relatório do I2C chegar, ele precisa do pulso da bateria, agora. Entendi. Então não é redundância, é especialização. O I2C é para o gerenciamento inteligente de longo prazo. O VCEL é para a decisão tática instantânea do circuito de potência. É incrível o nível de detalhe. Então a gente tem essa nova arquitetura elétrica super segmentada, inteligente, mas como a Apple conseguiu encaixar tudo isso? Imagino que a placa do modelo Pro, com mais câmeras, mais sensores, seja um pesadelo de organização. E é aí que a teoria elétrica se choca com a realidade física. É onde nasce a maior diferença entre os modelos da linha 13. A arquitetura elétrica é quase idêntica em todos, mas a implementação física, é radicalmente diferente. O iPhone 13 padrão usa o que a gente chama de placa de camada única. Simples e direto. Isso. Todos os componentes que a gente falou, o conector da bateria, a trindade de ICs, tá tudo do mesmo lado da placa. Para um técnico, seguir as trilhas é relativamente fácil. E nos modelos Pro a história é outra, imagino. Completamente outra. Nos modelos Pro e Pro Max, para espremer mais componentes, tipo o sistema de câmeras avançados, os circuitos de rádio 5G, a Apple usa uma sandwich board. Uma placa sanduíche? Literalmente. São duas placas lógicas prensadas uma contra a outra. Um sanduíche de silício? Isso soa complicado. Ganhei espaço, mas imagino que tem um preço, né? O preço é a complexidade e a introdução de novos pontos de falha. Para conectar as duas metades desse sanduíche, existe uma estrutura crucial chamada interposer. Pensa nele como a ponte que liga dois continentes. Ok. Sinais vitais como a energia da bateria, a VBAT, e a comunicação I2C precisam atravessar essa ponte. Nos modelos Pro, por exemplo, o conector da bateria fica na placa de baixo, mas o U400, o mestre do I2C, está lá na placa de cima. E se essa ponte rachar, a comunicação para? Exatamente. O interposer é uma matriz de centenas de pontos de solda minúsculos. Uma queda, um impacto ou, o que é mais comum, um reparo mal feito que envolve separar e juntar as placas, pode comprometer uma dessas conexões. Eu lembro de passar horas num reparo de um iPhone X, o primeiro com placa sanduíche, tentando achar um defeito. Era uma única conexão minúscula no interposer. Foi um pesadelo de diagnóstico. Isso nos leva a uma questão crítica. Se esse interposer é um ponto de falha tão delicado, como um técnico consegue diagnosticar um problema sem ter que fazer o procedimento arriscado de separar as placas toda vez? E aqui entra um toque de design que, para quem conserta, é genial.
A solução da Apple são os test points, pontos de teste. Eles são destacados nos diagramas dos modelos Pro. São pequenas almofadas de metal na superfície da placa de cima, fáceis de acessar. E existem pontos de teste específicos para os sinais mais importantes que cruzam o interposer, um para a energia VBAT e outros para as linhas do I2C. Ah, então, em vez de demolir a ponte para ver se ela está inteira, você pode só medir o tráfego que chega do outro lado. É exatamente isso. Um técnico pode só encostar a ponta de prova de um multímetro nesses pontos. Se tiver tensão no TP-VPAT, ele sabe que a energia principal está passando pelo interposer. Se tiver atividade nos TPs do I2C, ele sabe que a bateria está se comunicando com o cérebro do carregamento. Nossa. Isso permite um diagnóstico rápido, seguro, economiza horas de trabalho e reduz muito o risco de danificar mais ainda o aparelho. Isso é uma solução inteligente para o diagnóstico, sem dúvida. Mas, pensando de forma mais crítica, isso não soa também como uma admissão dos engenheiros de que o design em sanduíche é tão frágil que eles precisaram criar um plano B, um workaround para os técnicos? Olha, eu não vejo como uma admissão de fragilidade, mas sim como um reconhecimento da complexidade. É um trade-off, sabe? O design em sanduíche é uma consequência direta da nossa demanda por aparelhos mais finos, mais leves, com mais recursos. Os engenheiros são forçados a essa complexidade. A inclusão dos pontos de teste mostra uma maturidade no design, uma consciência de que o produto precisa ser fabricável e também diagnosticável. Pensando no ciclo de vida completo. Exato. É uma solução pragmática para um problema complexo que eles mesmos criaram, né? Certo. Então, fazendo um balanço de tudo que a gente analisou, começamos com uma simples mudança de nome e desvendamos uma arquitetura de energia toda nova, segmentada em 3 ICs. Vimos a responsabilidade da comunicação da bateria passar para o subsistema de carga, deixando tudo mais modular. E, por fim, vimos como essa mesma filosofia elétrica se manifesta de formas físicas completamente diferentes. Uma placa simples no iPhone 13 e uma placa sanduíche complexa, mais diagnosticável, nos modelos Pro. Se a gente conectar todos esses pontos, a imagem que aparece é a de um ciclo de design fascinante. A demanda por mais recursos força a compactação física. Que leva à placa sanduíche. Por sua vez, a complexidade de tudo isso exige ferramentas de diagnóstico, como os pontos de teste. Uma decisão de design puxa a outra. E a principal diferença que define a estratégia de reparo entre os modelos não é o circuito em si, mas essa estrutura física da placa. Exato. E ao analisar essa arquitetura, fica claro o equilíbrio delicado que os engenheiros buscam. De um lado, a pressão do mercado por mais funcionalidades em menos espaço. Do outro, a realidade física e a necessidade de criar um dispositivo que não vire lixo eletrônico na primeira falha. A reflexão que fica, então, é sobre o futuro dessa tendência. Até que ponto a complexidade crescente para caber tudo que a gente quer vai ditar não só o design, mas todo o ecossistema de reparo e, no fim, a própria sustentabilidade e vida útil de um aparelho. Será que estamos caminhando para dispositivos tão integrados que se tornam caixas pretas irreparáveis? É uma pergunta que essa análise nos deixa para ponderar. Sabe quando a gente aperta o botão para ligar o celular? Parece uma coisa tão simples, né? Mas ali dentro começa uma jornada elétrica super complexa. E no iPhone 13, a Apple não só melhorou essa jornada, ela praticamente a reinventou do zero. Então, bora mergulhar nessa análise para entender como eles criaram um padrão totalmente novo para gerenciar a energia. Bom, esse aqui é o nosso mapa do tesouro. Pela primeira vez, a gente está vendo uma espécie de supervia de energia dentro do iPhone. E o nome dela, PP_BAT_VCC_BPI, que pode até parecer um palavrão, mas já dá uma pista fundamental. A gente está olhando para uma arquitetura completamente diferente de tudo que já existiu antes. Para a gente entender essa nova planta de energia, primeiro a gente precisa conhecer os personagens principais dessa história, começando por esse nome que define todo o sistema. E olha, pode acreditar, isso aqui não é só uma mudança de nome para ficar mais chique, não. Essa adição do BIPIC no final, ela sinaliza uma mudança estrutural, uma nova forma de pensar como a energia é controlada desde o segundo em que ela sai da bateria. Pensa nesses 3 chips como os controladores de tráfego dessa nova supervia.
Nos modelos mais antigos, a energia ia basicamente para um lugar só. Agora não. Agora a gente tem essa equipe, esse trio, gerenciando o fluxo, e cada um deles tem uma função muito, mas muito específica. Ok, então vamos seguir o caminho da eletricidade. E vamos começar lá na fonte de tudo, o conector da bateria. E já adianto, ele é muito mais do que um simples ponto de partida. Pois é, olha só que interessante. O conector da bateria não é só um polo positivo e um negativo. Ele é um verdadeiro hub de comunicação. Ele envia a energia principal, a VBAT, mas também manda dados de comunicação, o I2C e até o status da célula da bateria. Isso é crucial não só para o aparelho funcionar, mas também para fazer um diagnóstico preciso. E é aqui que a história fica realmente boa. Logo depois de sair da bateria, acontece uma coisa inédita. A supervia de energia se divide em duas e é nesse exato ponto que a grande inovação do iPhone 13 começa a aparecer. Essa divisão imediata, logo de cara, é a mudança arquitetônica mais importante de todas. É um jeito completamente novo de fazer as coisas. Nos iPhones antigos, a energia seguia um caminho único por bem mais tempo antes de se espalhar. Aqui não, a separação acontece na largada. Então, o primeiro caminho dessa bifurcação leva a gente para esse componente novo em folha, o U40200. A função dele é bem direta. Dá um boost, um empurrão na energia para aquelas tarefas que pedem muita força, sabe? Tipo usar a câmera no modo cinema ou rodar um jogo com gráficos no talo. O segundo caminho nos leva para o U4000, que a gente pode chamar de o cérebro do carregamento. Ele não só gerencia a carga que vem do cabo ou do carregador sem fio, mas ele também ganhou uma função nova e super importante. Ele é um mestre que conversa direto com a bateria, coletando todas as informações vitais sobre a saúde dela. A arquitetura de energia é parecida em todos os modelos do 13. Mas o design físico dos modelos Pro, esse traz um desafio de engenharia fascinante. Como é que se encaixa tudo isso num verdadeiro sanduíche de placas? E aqui a gente vê a grande diferença física. O modelo base tem uma placa simples, plana. Já os modelos Pro usam essa placa dupla, uma em cima da outra, para conseguir colocar mais tecnologia em menos espaço. E claro, isso muda completamente o jeito que a energia precisa viajar pelo circuito. Então, como é que a energia e os dados sobem e descem entre os andares dessa placa? A resposta é genial: o interposer. Ele funciona literalmente como um elevador. São centenas de pequenas conexões verticais que levam os sinais de um nível para o outro de forma super eficiente. A jornada, então, fica assim. A energia e os dados começam lá na placa de cima, no primeiro andar. Aí eles pegam o elevador do interposer, descem para o térreo e de lá são distribuídos para os componentes que ficam nessa placa de baixo, como o chip U4000 e alguns pontos de teste bem estratégicos. E aqui está a grande sacada prática desse design tão complexo. Esses pontos de teste, que ficam super acessíveis na placa de baixo, permitem que os técnicos consigam diagnosticar problemas de energia ou comunicação sem precisar passar por aquele processo super arriscado de separar as duas placas do sanduíche. É uma ideia brilhante pensando na manutenção do aparelho. Ufa! A gente viu todas as peças do quebra-cabeça. Agora, vamos juntar tudo e dar uma olhada no mapa completo desse novo e revolucionário sistema de energia. E tá aí, a jornada completa. A gente vê a energia saindo do conector, se dividindo na hora para o U42200, o boost, e para o U4000, o cérebro do carregamento, enquanto um outro caminho alimenta o PMIC principal. Tudo funcionando numa harmonia perfeita, uma coreografia elétrica. Então, o resumo da ópera é este aqui. Embora a lógica de como a energia funciona seja a mesma, a construção física muda tudo. O iPhone 13 é mais direto, tudo numa camada só. Já os modelos Pro são verticais, usam o interposer, e por causa disso, precisam desses pontos de teste para facilitar o diagnóstico. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? A Apple provou que empilhar placas é uma solução incrível para deixar os aparelhos cada vez menores e mais potentes. A questão que fica no ar é, será que essa complexidade toda, essa engenharia de sanduíche, é o caminho sem volta para a próxima geração de todos os nossos aparelhos eletrônicos? Fica aí para a gente pensar.